da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tantos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem pecar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. E ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum. Agora vamos até novembro, celebrando essa caminhada com Jesus. E neste ano, ano B, nós ouvimos sempre o Evangelho que conduz ao Evangelho de São Marcos completado, claro, por vezes com outro Evangelho de João. Mas nós ouvimos esta passagem belíssima, que poderia ser dividido
ou dividida em 3 partes. A primeira, quando Jesus, voltando para casa, ficou lá rodeado, cheia a sua casa de tanta gente. Depois, no segundo momento, essa polêmica com os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém e acusavam Jesus de agir pelo espírito de Belzebu, que ele estava possuído por Belzebu, que ele estava possuído por um espírito mau. E o terceiro momento, o momento mais conhecido de todos nós: quem faz parte da família de Jesus, quando a sua mãe e seus irmãos lá foram, e ele deu a resposta que vamos aprofundar. Então, na primeira parte é interessante, Jesus volta e está ali reunido com muita gente. E os parentes de Jesus na primeira parte, os parentes são os primeiros a não entender a sua pessoa e a sua missão. Ele volta para a sua terra, mas como? Ele é um de nós, cresceu conosco. Quem é esse? E acusaram de Jesus estar fora de si. Pasmem. Por isso, Jesus falou que nenhum profeta é aceito em sua terra natal, um pouco mais tarde. Então, ele estava sendo acusado de estar louco, né? Estava fora de si. Não viam nele o divino, o Messias e o Salvador. A segunda parte é mais forte ainda, não? Essa parte nos toca profundamente. Jesus, como eu já mencionei, fez o bem, mas foi tratado pelos mestres da lei como alguém que agia em nome de Belzebu. O bem não foi interpretado como bem, mas a ação de Jesus é uma ação diabólica. E Jesus conta as 2 parábolas do reino e da família para dizer, muito pelo contrário, eu vim em nome de Deus, dito de outra forma, para libertar as pessoas. Eu ajo não em nome de Belzebu, eu ajo em nome de Deus, eu sou o próprio Deus agindo. Eu vim para libertar os oprimidos. Aí eu remeto a Lucas 4, 16, 21. É o Espírito do Senhor que repousa sobre mim e me enviou para anunciar a boa nova, para libertar os cativos, libertar os oprimidos, quebrar todas as correntes, proclamar o ano da graça do Senhor. Os mestres da lei não entenderam assim. E aí acusaram de Jesus. E Jesus falou, olha, todo pecado pode ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. E é esse o grande pecado dos mestres da lei. Não acolher, não reconhecer a ação libertadora de Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, isso é muito importante, é a pessoa se trancar, se fechar e não se abrir à ação de Deus. Não permitir que Deus haja nela, isso não haja naquela pessoa. Não há perdão, esse pecado nunca será perdoado. Quem não permite Deus agir em si, Deus não pode fazer nada. Então esse pecado é eterno. A palavra forte é a impenitência. Penitência leva ao perdão. A impenitência, o não reconhecimento da condição pecadora, não tem perdão. Que foi ali o que Jesus quis dizer para nós hoje. Podemos, na vida, ser penitentes ou impenitentes. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, né? Preciso fazer penitência, todo mundo já falou. Mas dizer, não quero cair no pecado da impenitência. Isso é interessante. É
triste quando a gente não reconhece o pecado. Primeira leitura é isso. Os nossos pais, Adão jogou a culpa para a mulher jogou a culpa para a serpente, e eu creio que quando a gente convive com as pessoas que não assumem seus erros, é um inferno. O casamento é assim. Quando uma das partes não reconhece o pecado, a fraqueza, o casamento não sobrevive. Quando os filhos mentem para os pais que não fizeram, fica o inferno. E negar a condição pecadora é fechar a ação libertadora do Espírito. Nós não podemos repetir a ação de nossos pais no paraíso, mas ter a humildade de dizer: sou pecador, sou penitente e preciso da misericórdia divina. Não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser, como disse Jesus, quem blasfemar contra o Espírito Santo. A pessoa se trancou, como aquela frase bonita, o coração, uma frase bem do povo, né? O coração tem a tranca por dentro. Quando a pessoa não quer, é complicado. Quando você convive com a pessoa e ela quer ficar enterrada na sua teimosia e no seu pecado, no seu vício, é um inferno. Agora, quando você encontra uma pessoa e diz assim: eu quero mudar, eu quero transformar minha vida, eu não quero mais viver assim, como o filho pródigo. Isso vai me levar à morte eterna. Eu preciso do resgate divino. O contrário da blasfêmia contra o Espírito, que não tem perdão, é querer ficar afundado para sempre no lamaçal do pecado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a acusação dirigida a Jesus de ser um endemoniado é a blasfêmia mais grave contra o Espírito de Deus. Não reconhecê-lo como Salvador. Não reconhecer a força misericordiosa de Deus. Porque distorce o sentido da pessoa de Jesus e sua missão. E às vezes nós podemos também mascarar a nossa falta de acolhimento e de rejeição ao Senhor, quando não nos colocamos no caminho de conversão. Para Deus tem jeito, quando a pessoa quer se converter. Quando a pessoa não quer mudar de rumo, é complicado. Eu sou bispo, eu tenho que cuidar dos padres, não tem? Quando o padre quer mudar, estou pronto. Mas enquanto o padre não disser eu quero mudar, fica difícil. Certamente você tem experiência na sua vida de alguém que chegou para você e falou assim: olha, preciso da tua ajuda, eu tenho que mudar de vida. Aí você falou: conte comigo. Mas você já deve ter falado assim: não sei o que fazer com fulano que não cria juízo e não quer mudar de vida. Para Deus tudo tem jeito, desde que a pessoa faça a sua parte. E não desista de rezar por aquele coração duro, aquela mente fechada, que ela reconheça que pecado contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Deus acredita até o último instante, como falou para o ladrão no alto da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda sempre, eu estou mais na segunda parte, porque é mais difícil para nós, para você entender bem, e eu também. Não ser impenitente, mas ser penitente. Deixar Deus agir em mim. Deus, quando permito que Deus haja em mim, luz, liberdade. Do contrário, escuridão e escravidão. Eu sempre gosto de trazer para vocês, eu me alimento muito do catecismo da Igreja Católica, você já sabe disso. E eu quero trazer o parágrafo, inclusive as mães que oram precisam valorizar mais o catecismo, hein? Qualquer movimento,
Mãe Rainha, ou Renovação, Pastoral Familiar, Catecismo da Igreja Católica na mão, vai falar menos bobagem e vai ter mais fundamentação da fé para não se levar pelas bobagens que as pessoas falam. Porque hoje tem tudo na internet, mas o fundamental é a palavra da igreja, o catecismo. E eu trago o número é alto, 1864. 1864. O bom é que fica gravado, depois você vai no canal da paróquia e ouça de novo a homilia, porque eu sempre trago um pouquinho de catequese. Eu achei esse parágrafo extremamente belo. Todo pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Também está lá em Mateus 12, 31. Não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. E tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Você entendeu? Forte, não? Você vai querer depois em casa buscar lá na internet, né? 1864. Não há limites para a misericórdia de Deus. Deus é maravilhoso, né? Nós que às vezes complicamos as coisas, né? Nós que às vezes temos a cabeça dura ou o coração fechado. Então, que Deus nos conceda a graça de nunca pecar contra, blasfemar contra o Espírito Santo, porque aí não tem jeito, aí não tem perdão. Queridos irmãos, queridas irmãs, a terceira parte, como eu falei, a primeira, né, a rejeição da família, o fechamento da família. A segunda, agora que eu refleti, a blasfêmia, pecado contra o Espírito, que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. A terceira, como eu falei, mais conhecida nossa. Quem pertence à família de Jesus? Quem são seus irmãos, suas irmãs e quem é a sua mãe? Uma leitura errada dessa passagem, como alguns fazem, dizem que Jesus desqualificou a sua mãe, está vendo? Os católicos colocam a Nossa Senhora lá nas alturas e Jesus colocou a mãe dele no lugar dela. Pobre leitura. Não é isso. Se assim fosse, Jesus estava jogando fora o quarto mandamento. Estaria expondo a sua mãe, estaria ridicularizando a sua mãe, relativizando a maternidade. Mas longe essa leitura. Não tem sentido. Aqui Jesus aproveita a oportunidade para alargar os horizontes da mente daqueles que estavam ali. Olha, minha família é muito maior, é incontável. Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Evidentemente que Maria, por excelência, é aquela que fez a vontade de Deus. O que ela disse ao anjo? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Você tem dúvida de que Maria não deixou de fazer a vontade de Deus? Ontem celebramos Imaculado o Coração de Maria. Tudo que Maria não soube fazer é dizer não para Deus. Ela era sim, sim para Deus. Então, assim entendido, nós hoje, ouvindo essa passagem, é para nos alegrarmos que a nossa família é grande. A nossa família são os que fazem a vontade de Deus. E nós experimentamos isso participando da igreja.
Se eu te perguntar, né, quantas mães Deus já te colocou na sua vida? E quantos filhos não biológicos Deus colocou na sua vida para você cuidar? Aliás, tem ministros que cuidam tão bem, né, de um enfermo que às vezes não é cuidado nem pela família dele. Eu já vi doente falando, olha, se não for a visita de vocês, se não fosse a visita de vocês, eu não teria ninguém me dando carinho. E às vezes o ministro vai levar a comunhão, não é só lá e dar a comunhão e sair correndo. Aí o doente quer um pouco de atenção, não é assim? Vocês podem dar esse testemunho. Ali é a sua família. Você deixou lá o filho com nome e sobrenome, esperando em casa. E foi lá visitar um doente que você talvez nem saiba o sobrenome, mas você assumiu como sua família. E quando você volta para casa, você alargou o horizonte da sua família. Então, quem participa da igreja não vive a pobreza do relacionamento, mas a riqueza do relacionamento. Hoje, eu posso dizer, com todo carinho, a minha família, tem a minha família de sangue que eu amo, e muito. Mas a minha família hoje são vocês, que estamos aqui, caminhando juntos, uns pelos outros. Nós moramos numa cidade distante do centro, e se a gente não se ajudar como família, o que será de nós? Então, uns pelos outros. A gente nunca pode esquecer disso. Nós somos uma família. Não importa se é de sangue, DNA, etc. Mas lá no DNA espiritual comum, é o Deus Pai de todos nós. Por isso que a gente reza o Pai Nosso. Somos irmãos e irmãs uns dos outros. E não nos percamos. Esta terceira mensagem é o empenho de todos nós de pertencer à família de Deus, não pelo rótulo, mas pela prática. Fazer a vontade de Deus. Fez a vontade de Deus, é da sua família. Não fez a vontade de Deus, está fechando o coração, está blasfemando contra o Espírito Santo. E a segunda leitura é isso. Caminhamos na provisoriedade da vida, experimentando o declínio natural, rumo ao céu. E caminhando para o céu, nós temos coisas visíveis e invisíveis, coisas que passam, coisas que ficam. E há algo que jamais passará, é o amor que se vive. E há algo que jamais passará, é o amor que se vive. Você é capaz de esquecer alguém que te amou, alguém que te fez o bem? A não ser que você seja ingrato. Mas uma pessoa que tem gratidão, ela nunca esquecerá a mão que lhe foi estendida, a palavra que lhe foi dirigida, o ombro que lhe foi oferecido. Passemos pela vida não fazendo mal, mas sempre fazendo o bem, porque o nosso destino é o céu. E o céu é para quem faz o bem na terra. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.